Boa noite. Quais são as minhas qualificações para poder falar do assunto de casamento? Além de ter lido durante muitos anos bastante sobre este assunto, esse mês eu e a Vicky, a gente completa 45 anos de casados. E eu acho que vai dar certo. A semana passada teve um encontro na nossa igreja e ela me ajudou, perante os demais, os casais, de gerar uma lista daquelas coisas que a gente não tem em comum. No nosso caso, somos opostos em quase qualquer área. E isso dá bastante oportunidade de desentendimento, de briga, de conflito. Ou seja, quanto mais igual o casal, nas suas ideias, nas suas filosofias, na sua teologia, menos conflito. Mas no nosso caso, tem tido muitas oportunidades de desentendimento e de brigas. Aí nós fizemos a semana passada, nesse evento, uma lista rápida, e ela é muito mais rápida do que eu, nessa lista das coisas que a gente somos totalmente diferentes. Eu gosto de acampar, eu estava comentando com um casal recentemente, quer dizer, agora, antes do nosso encontro, eu gosto de acampar no mato, na caatinga, muriçoca, besouro, fumaça da fogueira. Ela gosta de acampar no Shelton, no Hilton, no Sheraton, nos hotéis 5 estrelas. Gosta de viajar. Ela gosta de ficar em casa. Eu não tolero chuva. Eu gosto do sertão. Acho ruim quando chove. Entro em profunda tristeza depois de 2 ou 3 dias de chuva. Ela gosta de chuva, gosta de ficar sentada perto da janela, lendo um livro e a chuva caindo. Eu lá no cantinho fazendo biquinho. Alimentação. Ela foi vegetariana durante muitos anos, aí intensificou mais ainda. A dieta hoje é vegana, só come folha, coisas orgânicas, casca de pau, pedras. Eu só gosto de carne. Só carne. Eu penso assim, se Deus quisesse ter criado a vaca feito de cenoura, Ele poderia ter feito isso, mas não fez, Ele fez de carne. Na área de dirigir, eu imagino que alguns de vocês casais, dentro do carro, deve ter umas conversas aqui e acolá, da maneira que ele está dirigindo, ou ela está dirigindo. E no nosso casamento é assim. O semáforo, quando o sinal fica amarelo, para mim isso é um sinal de apertar o acelerador. Ela acha que é para apertar o freio. Então, nem nisso a gente concorda. Então, eu poderia falar de tantas coisas, e isso tem nos qualificado a poder responder algumas perguntas e orientar alguns casais quando há esse tipo de conflito de não concordar, não fechar com muitas coisas. Uns 2 anos atrás, a Vicky e eu fizemos uma prova. Foi mais uma experiência para a gente, porque ela dá umas provas para casais, recém-casados ou pré. São 300 perguntas. Esses dados vão para um programa que roda e joga nos gráficos. O marido faz uma prova, a esposa faz outra, sem combinar nada, e joga num programa e sai os gráficos, né? E aquela, chama de torta, né? Aquela torta-bolo, com aquelas divisões. E nós fizemos. E só tem 2 áreas onde a gente fecha.
Duas, de tantas possibilidades. Criação de filhos. Fecha, nota lá em cima. E a doutrina, teologia, nota lá em cima. Mas o resto... Então, é uma das razões que eu sou qualificado para tratar esse assunto. Você já deve ter comprado algum produto no supermercado, paga um e leva o segundo grátis. Antes de começar o tema, a nossa conversa, a nossa palestra principal, eu quero inserir antes, como eu vim de longe, cheguei de Petrolina hoje, 11 horas, vim de longe, então, e não são pregações, não vão cansar não. Então, vocês, pelo preço, vai pagar por um e o outro vai ser de graça, vamos dizer assim. O que eu vou começar é com uma coisa tão básica, e geralmente quando eu converso com casais, eu me sinto quase obrigada a tocar nesse assunto, e é comunicação. Nós fomos criados para comunicar, e o que alguns de nós esquecemos, e uns nem sabem, é que a mulher tem um idioma e o outro tem outro idioma. São duas línguas diferentes. Você pensa que é português, tudo é português? Não é. Não é. Uns exemplos. Ela chega para ele e diz: você nunca me dá atenção. O que é que ele diz? Não diga nunca. Que em fevereiro comprei umas flores, foi R$8, então não diga nunca. O coitado do marido não entendeu nada daquela conversa. Ela simplesmente está dizendo que ela se sente só, isolada, abandonada. É só isso. Então palavras como nunca, sempre, esposas, tenta evitar, vai nos ajudar. Então, como essas duas línguas? Alguns comentários rápidos, aí nós vamos para a nossa palestra. O idioma da mulher. Geralmente, a mulher fala o que sente. O homem fala o que pensa. Então, logo de arrancada, logo de saída, já é diferente, a base é diferente. O idioma da mulher. Maridos, presta atenção. O que a esposa precisa mais é ser ouvida, não só escutada. Estou escutando, não. Ela quer que você ouve. Da gente ter a capacidade de aprender a ir por trás das palavras para captar a mensagem. Alguns maridos são até bons nessa área, outros não tanto. Um dos maiores presentes que o marido pode dar à sua esposa é a liberdade de ser ouvida sem restrições nenhuma. De falar sem medo. A maioria dos casais, a maioria de nós, tem certos assuntos que a esposa não tem mais coragem de tocar naquele assunto. De poder falar sem medo. Isso pode abrir um caminho de um relacionamento profundo e seguro. Da esposa sentir que ela tem essa liberdade. Deus é assim com a gente. Podemos falar qualquer coisa com Ele. Ele tem os ombros largos. Ele não vai ficar preocupado com aquilo que nós falamos.
com ele, frustrados ou com raiva, ele aguenta, não tem problema. Davi, em alguns salmos, fez isso. É interessante que quando um pastor, um evangélico, um crente, reclama, sempre tem outro irmão que diz assim: cadê sua fé? Às vezes dá vontade de, nunca fiz isso, nem vou, mas dá vontade de dizer: foi embora, e daí? Davi pode falar da sua frustração. Deus, como é que tu abençoa o incrédulo, o pagão, e maltrata o seu povo? Ou seja, quando a gente lê um salmo, não tem problema nenhum. Mas se eu falar isso do púlpito, então de criar um ambiente para a sua esposa que ela pode falar, sem sentir aquela preocupação ou medo que vai ser corrigida. Pois é, tu pensa que é fácil? Na proporção que o homem permite a sua esposa falar a sua língua, ele abre um caminho sem fim para a maior amizade que pode existir entre nós humanos. De todos os relacionamentos familiares, pais, tios, avós, primos, irmãos, Deus escolheu marido e esposa, noivo e noiva, para ilustrar Cristo e o seu povo, Cristo e a igreja. De todo tipo de relacionamento, de parentesa que existe entre nós humanos, foi isso que ele escolheu. E Satanás não tolera as Escrituras, não tolera esse exemplo de noiva e noivo, e de uma certa forma ele é inimigo do seu casamento. Satanás é inimigo do seu casamento, especificamente o quadro que isso representa, a igreja e o seu povo. E Satanás não tem mais acesso a Jesus como ele teve quando esteve aqui na terra. O acesso que ele tem hoje, ou um dos acessos, é através do seu povo. De ver um casamento desandar, ruinar. Quando a mulher fala, o marido não deve analisar cada palavra, mas tenta descobrir o que é que está sendo dito. O idioma do homem. Esposas, não fala com seu homem do mesmo jeito que você fala com as suas amiguinhas. Vai deixar ele doido. Usa poucas palavras. Aqui uns exemplos. A esposa diz para o marido: ah, fulana ganhou neném. Ótimo, diz ele. Não quer saber o nome, não? Não. E o peso? Não quer saber o peso, não? Não. Não quer? Não. E o parto? Não quer saber se foi normal? Não, não e não. Entendeu? As suas coleguinhas querem saber todos os detalhes. Então, meninas, não maltrata o teu marido desta forma. De muitos detalhes. Tem exceções, mas as pesquisas indicam que, em geral, as mulheres falam em torno de 20 a 22 mil palavras por dia. Isso é de 24 horas. E se tiver menino pequeno, geralmente é cala a boca menino, mas tá valendo. Tem um senhor, ele dando testemunho, ele disse só com 8 anos de idade que ele descobriu que o nome dele não era cala a boca menino.
20 a 22 mil palavras por dia. O homem em torno de 10 a 12 mil. Tem exceções. Hoje no avião de Recife a Fortaleza, estava ao lado de um homem. Muito, do começo até o fim. E queria me puxar dentro da conversa e... Exceção. Mas em geral. O que é que acontece? Vocês casais mais novos, especialmente mães com filhos pequenos em casa. Você tem direito a 22 mil palavras. Teu marido, 10 mil. Ele estava no trabalho, ele usou 10.500 no trabalho. Ele chega com um saldo de, vamos dizer, 500. Tu passou o dia, usou, vamos dizer, 8 mil. Está com saldo de 12 mil. E muitas vezes vai ter conflito nessa área de comunicação. Ela querendo falar e desabafar e... eu não tenho mais palavras. Entendeu? E muitas vezes ela fica frustrada. E nós, homens, não... Interessante, quando a gente vê a nossa esposa frustrada, a gente acha que ela está com raiva. Mas geralmente não é raiva. É frustração. Como é que uma esposa pode conversar com seu marido e ajudar ele nas conversas? O homem tem uma tendência de, quando a esposa apresenta uma dificuldade, um problema, é resolver. E geralmente ela não quer solução, ela quer que ele ouve. Então, se é para ter uma solução, se você quer de fato uma solução, uma resposta, diga antes. Se não, diga antes. Meu bem, eu vou contar umas coisas aqui, vou falar. Você não precisa dizer nada, nem consertar nada. Eu quero que você me ouça. Só isso. Isso é um alívio tão grande para nós. É um alívio. Porque nós temos uma tendência de querer consertar as coisas. E muitas vezes a gente acha mais importante ou mais interessante consertar a situação do que ouvir. Para muitos homens, a lógica, o bom raciocínio, é mais importante do que o assunto em si. Invocado isso, mas é verdade, meninas. Se fizer sentido, se faz sentido, ele topa, independente do assunto. Uma das maneiras mais fortes de comunicar com seu marido é usar palavras bem escolhidas e frases que levam a conversa a uma conclusão. Homens não gostam de conversas que fiquem abertas. Como se estivesse fechando um negócio nas conversas. Nas conversas, nos debates, nas brigas conjugais, ajuda o outro a ficar com a vantagem. Isso é bíblico. Pronto, isso é o pré. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos e ver através dos princípios da Tua Palavra como podemos não ter um casamento perfeito, mas melhorar a situação conjugal, independente de onde a gente está nessa jornada. Juntos. Juntos. Em nome de Jesus, te peço isso. Amém. Eu vou, já para Marcos capítulo 10, eu vou dar o texto para dar um tempozinho. Pode usar a sua Bíblia digital ou a Bíblia analógica. Marcos 10.
7 sugestões de um casamento sem data de validade. É o tema, é a linha, é o trilho, vou correr em cima desse trilho. O André me falou que, depois da nossa conversa, da palestra, que eu poderia abrir para algumas perguntas ou observações, e eu sempre estou procurando isso, ilustrações ou situações do seu próprio casamento, em que isso ou aquilo foi conquistado ou não. E eu sei que tem um certo receio, é óbvio, de falar do seu casamento num ambiente público, né? Então você faz a sua pergunta da seguinte forma: eu conheço um casal que... Aí faz a pergunta, tá bom? E assim assim você vai conseguir a sua resposta, se tiver. Prazo de validade é o tempo de duração dado a comidas, bebidas, remédios, itens perecíveis, antes de serem considerados inadequados para o consumo. Em algumas regiões usam-se algumas expressões como melhor usar antes de, ou data de utilização. Isso é importante para alimentos. Quando vemos o nosso casamento começar a arruinar, decompor, temos uma tendência de jogar aquele relacionamento fora, como se tivesse uma data de validade. E quando eu falo de jogar fora, eu não estou falando necessariamente de divórcio ou separação, mas de casais viverem debaixo do mesmo telhado, mas um longe do outro. Não se separam porque às vezes tem filhos envolvidos. Isso é válido. Às vezes não separam porque ia ter muito comentário. E vivem anos após anos, e o casamento dá a ideia que teve um limite, uma data de validade. Estamos dizendo, de uma certa forma, o prazo de validade do meu casamento venceu. Não vou consumir mais, não vou investir mais, venceu. Está vencido. Quando um dos cônjuges, no seu coração, encerrou o prazo de validade do seu casamento, o outro se torna como se fosse um pacote vencido, um produto vencido. Marcos capítulo 10, eu não vou tratar esse texto, fala de divórcio, eu não vou tratar desse assunto. Eu quero usar esse texto de outra forma. Mas em Marcos capítulo 10, começando com o versículo 2, aqui os fariseus tentando mais outra vez pegar Jesus como se fosse uma arapuca. Aqui não é a primeira vez, tem vários no Novo Testamento. Alguns fariseus, versículo 2, Marcos 10. Alguns fariseus aproximaram-se dele, Jesus, para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher?
o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Em outras palavras, deixa eu só... Não é o certo, não é o ideal, não é. É por causa do pecado. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e mãe e unirá a sua mulher. E os dois se formarão uma só carne. Esse é o plano, esse é o projeto. Lembra que casamento foi Deus que bolou, foi Deus que desenhou. Ele é o arquiteto. A Bíblia começa com casamento e a Bíblia termina com casamento. Apocalipse. Começa e termina. Ele é o desenhista, o engenheiro do casamento. Assim, eles já não são dois. Deixa eu voltar para o versículo 7. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas um. Uma só carne. Negócio fechado. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Princípios que podem prolongar a data de vencimento do seu casamento até morte o separe. E o que eu vou fazer aqui, eu vou correr pelas 7, e não vai demorar muito. Tem um relógio? Não tem? Alguns de vocês já sabem o que eu falo, né? Quando não tem relógio. Eu espero até eu começar a ver 3 pessoas cochilando, aí eu paro. Eu acho que eu já vi um. Eu acho. A 7, a primeira. Casamento não é você nem eu, é nós. Está embutido nesse texto. É nós. Isso é matemática. 2 solteiros na mesma casa, simplesmente casados só no civil, ou no papel, ou na igreja, é muito comum. E tem como melhorar. Muitos de nós nunca vamos ter o casamento ideal. Mas podemos ter um bom casamento. E nunca joga fora o que é bom quando você não pode ter o ideal. Não joga fora o que é bom quando você não pode ter o ideal. O que bom é bom. E vou lhe dizer, nesse mundo velho torto, um comendo carne, outro comendo folha, o ideal não vai ter. Não vai ter. Agora, melhora? Sim. E estamos aqui para isso. Nos nossos casamentos tem problemas pessoais e tem problemas conjugais. A gente poderia passar um bom tempo, mas eu acho que não vou. Aprendendo como separar. Porque quando não separa, não sabe como consertar ou melhorar. Às vezes, muitas vezes, é uma coisa pessoal e a gente acha que é conjugal. E não é. É pessoal. É um problema que eu tenho.
ou você tem, especificamente. E não existe um laboratório mais fértil para mostrar os nossos defeitos e falhas do que o casamento. O lugar de trabalho mostra algumas coisas. A escola mostra algumas coisas. Mas nem se compara com o casamento. Ou terrenos inférteis para mostrar os nossos defeitos e as nossas falhas, o nosso pecado. Então, o casamento não é você, nem eu, é nós. Número 2. Aprenda a pedir perdão. Eu acho que tem duas frases que são as frases mais difíceis, pelo menos para mim, descendente de alemãozão, frio, duro. Uma frase é: me perdoa. Chega e engancha aqui. A outra frase, dá para imaginar o que é. Quer chutar? Chuta aí. Hein? Você tem razão. É. Ou eu estou errado. Eita, para alguns de nós é difícil. Não para dizer, mas para sentir. Dizer é fácil, né? Mas para chegar a essa conclusão. Peça perdão. Peça perdão pelos seus erros, independente dos erros do outro. Não mistura. Não mistura. São dois assuntos diferentes. Tem um ensino bíblico que daria uma palestra bem interessante, inclusive, acho que foi o ano passado na nossa igreja, nós tratamos desse assunto de uma forma informal, tipo uma entrevista entre o pastor Valdir e eu, pastor Valdir com quem eu trabalho, sobre perdão. E é interessante observar que nas Escrituras tem um tipo de perdão que a gente deve perdoar automaticamente. 70 vezes 7. Pedro, né? Senhor, quantas vezes, deixa eu anotar aqui, quantas vezes, que o normal era 3, e ele já pulou para 7. Já sendo bonzinho, 7 vezes. Aí Jesus entra, hora 7, está por fora. Então tem um tipo de perdão que deve ser automático. Daquele erro, daquele pecado, não está mais na conta. Que cada erro, cada pecado é um saque na conta. De fazer um depósito para cobrir aquele saque. Eu vou chamar de perdão primário. Mas tem outro tipo de perdão que envolve arrependimento da outra pessoa. Deus é assim também. Porque se aquela pessoa não se arrepender, ela pode estar perdoada. Mas se ela não se arrepender, não tem como ter comunhão com ela. Não tem como. E não é porque você não perdoou. Isso às vezes nos maltrata em não entender isso. Eu acho que eu não perdoei a minha esposa. Ou eu acho que eu não perdoei o meu marido. Porque a gente não está conectado. Pode ser que você perdoou. Nesse primeiro nível. Nesse 7 vezes 70. Mas tem um aspecto que, enquanto a pessoa não se arrepende, o quadro que eu pinto, para ilustrar isso, imagina comigo uma sala de banquete. Uma sala linda, 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 num castelo na Europa. Eu fiquei encantado com castelos. Já visitamos vários. Então, dentro de um castelo, uma sala, carpete, daquela
bem grossa, a gente não sabe se é para pisar em cima, se é para rolar no chão. Umas coisas linda, 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 linda. Música, fundo lindo. A mesa de madeira maciça e as comidas, coisa do outro mundo, vamos dizer assim, na minha ilustração. Então, o perdão naquele primeiro nível é um convite que você faz para alguém que errou contra você. Você convida para sentar naquela mesa com você, para comungar, para ter comunhão. É um convite genuíno, um convite sério, ou seja, nesse sentido, é aquele primeiro nível de perdão. Perdoei. Está convidado a sentar comigo nesta mesa. Mas, se aquela pessoa não se arrepender, ela não entra naquela sala. Não tem como. Como é que você vai ter comunhão com uma pessoa que não se arrependeu? Então, perdão, número 2. Número 3, mostra gratidão. Ingratidão, nem sempre, mas geralmente, com o tempo, gera tristeza. E às vezes, com profunda tristeza, longo tempo, depressão. Tem um certo vínculo entre ingratidão e tristeza. Tem uma conexão. Reclamação constante. Tira o ânimo, não só da própria pessoa, mas das pessoas ao redor. Os israelitas reclamaram muito. Diz as Escrituras que isso irritava Deus. Ficava irritado. Deus tem emoção. Gratidão. Mostra gratidão. Número 4. Só falta 3. Administre o ruim do passado. O ruim entre aspas. Quando os dois saíram para a lua de mel, não era só a bagagem dentro da mala do carro que cada um tinha, mas bagagem interna. Essa é a bagagem que não viu antes do casamento. Aqui e acolá, quando a gente, novinho, apaixonado, aquelas músicas da época do iê, 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 no meu caso, e no caso do pastor Mauro, a gente não pensava nisso não. Quando eu vi a Vicky, linda, linda, e pronto, eu quero sair, é linda. Felizmente eu não sabia que ser vegana, essas coisas todas, né? Mas linda, eu quero. Mas tanto eu como ela, tinha muita bagagem interna. Define as suas malas e aprenda se e quando abrir para arrumar e fechar de novo essa tal mala. Eu estou usando mala numa forma figurativa, mas não a gíria. Ah, meu marido é mala. Não, não é isso não. Quer dizer, pode ser, mas não é o caso. Eu estava ouvindo de umas senhoras, aliás, mulheres novas, recém-casadas, e uma das observações é que o marido mudou, mas muito. E eu digo para moças que vão casar, que estão namorando, digo, olha, esse rapazinho, a melhor condutazinha, tu está vendo agora.
Esse é o melhor. Esse é o lado melhor que você vai ver, geralmente. Mas a gente é apaixonado, estrela nos olhos, não quer nem saber de um velho dando conselho. Oxe. Elas pensam que estão beijando um sapo que vai virar um príncipe. E é o contrário. Muitas vezes. Ok. Aprenda a administrar o ruim do passado. Essa mala que a gente carrega. 5. Dê espaço ao outro. Quando um fica grudado no outro, pode gerar uma perca de individualidade. Um termina sendo a sombra do outro. E às vezes, nada mais. Esposas, você não é para ser a mãe do seu marido. Não é para ser a mãe dele. Ele teve mãe, ela fez o que pôde. Marido, você não é o pai da sua esposa. Deixa pai e mãe, literalmente em todos os sentidos, está embutido no texto. Mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Começa uma nova família. E uma das coisas que nós temos em comum, nós casados aqui, é que a gente pode pensar no nosso passado e os nossos pais, que tiveram falhas também. Eu acredito que cada um de nós, que fomos criados por pai e mãe, ou um dos dois, podemos olhar para trás e ver erros, às vezes, gritantes. E o meu casamento, o seu casamento, os nossos casamentos são oportunidades a não repetir, a de cortar, para não passar para a próxima geração, especialmente os nossos filhos. Que esses pecados dos antepassados não visitam os nossos filhos. Achei interessante, isso foi semana passada, eu ouvindo uma conversa entre casais, e o foco era que os filhos vejam o amor e o cuidado que o pai tem pela mãe da criança, pela sua esposa. E a cena que aconteceu, que uma das mães estava compartilhando, foi que a filhinha, não, foi um filho, um garotinho, desrespeitou a sua mãe. Foi brabo. O pai estava lá. E virou para o menino e disse: olha, tu está falando com a minha esposa desta forma. Tu não fala nunca desta forma com a minha esposa. Porque se você fosse qualquer outra pessoa, tu ia ter um beiço inchado nessas alturas. Mostrando para o filho, aqui é uma lição fantástica de marido. Dê espaço um ao outro. Começa uma família nova, evitando erros dos seus pais. Número 6. Não espera o impossível. Somos um povo limitado, não perfeito, mas, vou repetir, com a capacidade de melhorar. A grande vantagem, conforme a Bíblia, que o seguidor de Cristo tem, o convertido por Ele tem, que outros não têm, é que habita em nós o Espírito de Deus que nos ajuda.
Quem não tem isso, tem apenas livros de autoajuda, psicólogos, seus próprios esforços, que não funcionam nesse nível, não funcionam no longo prazo, e não tem outra coisa. Mas Deus tem dado ao seu povo o seu Espírito que habita, reside, mora dentro de cada um de nós. Aquela voz. E Ele molda a nossa consciência. Nossa consciência é como o fórum, onde a gente analisa esse é certo e aquilo é errado. Então é o espaço onde Ele mexe, onde Ele nos ajuda. Número 7. Aí eu vou abrir para algumas perguntas ou observações, se tiver. Transforma cada problema numa oportunidade. Há uma diferença entre problemas e fatos. Fatos não têm solução. São fatos. Problemas, mesmo que soa de uma forma meio negativa, fulana está com problemas. Não e não. Se for problema, pela própria definição da palavra, deve ter uma solução. Então, num casamento, num relacionamento, devemos aprender a distinguir a diferença entre fatos e problemas. Porque se a gente tenta resolver, procurar uma solução, que não é problema, é exclusivamente um fato, é muita frustração para todos e não se resolve, porque é um fato. Então, e nós temos nos nossos casamentos muito disso, de problemas e fatos. Peça que Deus nos ajuda a distinguir, para desgastar ou gastar o nosso, às vezes é desgastar, mas gastar o nosso tempo, o nosso foco, a nossa emoção nos problemas e reconhecer o que é fato, simplesmente fato. Conflito tem um lado bom. Você se conhece melhor com o conflito. O relacionamento pode crescer e pode descobrir o que o outro gosta ou não gosta. Às vezes é difícil avaliar o que está no coração do cônjuge quando ele ou ela não fala. É complicado. Muito. Volta ao que eu falei, comunicação. Não tem nada que pode unir um casal mais do que conflitos resolvidos. Eu estava, já faz alguns anos, num evento de casais, numa cidade no estado da Bahia, e uma das minhas frases era informal, como hoje à noite, e de vez em quando alguém me parava, interior, né? Pastor, isso aí eu não entendi não, explica aí. Aí eu explicava e tal e tal. E eu joguei uma frase e teve um senhor que não concordou na hora. Pastor, não concordo com isso aí não. E a frase foi: todo casal briga. Ele disse: pastor, nunca briguei com a minha mulher. Aí a mulher dele disse: tu já? Eu digo: oi. E ainda joguei lenha no fogo. E foi uma ilustração ao vivo, live stream. Foi excelente. Né? Ok. Então tem desentendimento. Não tem nada, vou repetir, que pode unir um casal mais do que conflitos resolvidos. E não tem nada que pode separar um casal mais do que conflitos não resolvidos. Porque conflito vai ter. Tem.
Aqui não tem ninguém que diz, não, eu nunca tive conflito. Bom, depois da história que eu contei, né? Se tu acha que nunca teve, a tua mulher vai corrigir a cena já já. Ok, eis aqui o que eu quis compartilhar com vocês hoje à noite. E para mim sempre é um prazer conversar com casais, mas com vocês de uma forma muito mais específica. É uma igreja querida, eu vi ela nascer, estou vendo ela desenvolver, quase como se fosse um filho, de uma certa forma.